Qual era o objetivo? Será que realmente queriam mais mortes por Covid? Será que realmente queriam mais pessoas entubadas só para ter imagens para o noticiário da noite? Olhem só o que acontece se vocês não se vacinarem. É absolutamente assustador o que a gente vivencia e isso precisa ser suportado. Eu sou uma pessoa que nunca tem dor de cabeça. Não importa o tamanho do estresse. Eu nunca tive dor de cabeça na minha vida. Falei para minha esposa, anos atrás, que se um dia eu tiver dor de cabeça, preciso ir ao médico e fazer uma ressonância, pois algo está errado. Após cada sessão da comissão de inquérito, eu caminhava sozinho por Berlim à noite por 2 horas para clarear a mente. Eu tive dores de cabeça terríveis. Sentar de frente para essas pessoas e ter que aguentar isso, saber que essas pessoas nos prejudicam de propósito. Gente, olhem só isso. 86% assistem sem ter se inscrito no canal. Se essa conversa te fez nem que seja 1% melhor, então por favor se inscreva no canal. É o acordo mais justo da internet. Você ganha conhecimento e isso nos ajuda muito a continuar trazendo os melhores, mais críticos e de alto nível convidados. Agora aproveite a conversa. Dr. Michael Nils, para mim hoje não existe convidado melhor do que você. Você é neurocientista, você é biólogo molecular, e eu tenho que ser bem sincero com você, nas últimas semanas eu perdi um pouco da leveza. Quando o conflito com o Irã começou e algumas peças do quebra-cabeça pessoal se perderam, meu cérebro ficou muito lento. Não conseguia absorver mais nada. Eu também não ligava se a gasolina custasse 50 euros ou se Donald Trump lançasse uma bomba atômica. Nesse momento, a gente percebe que não se trata mais de política, mas sim da nossa capacidade biológica de sobreviver. Estou muito feliz por essa conversa. Que bom que você está aqui. Ei, Simo, é sempre um prazer te ver e as conversas sempre têm muita profundidade. Michael, seus temas como corona, Alzheimer, OMS e prisão digital são assuntos bem pesados e difíceis de digerir. Como você lida pessoalmente com isso, cavando todos os dias nesses abismos sem se esgotar? Sim, essa é uma boa pergunta. Na verdade, essa é a pergunta crucial. Tenho que dizer que, por um lado, criei uma casca grossa, é claro. Eu estive em posição de liderança por muito tempo, e nesse papel, você precisa tomar decisões difíceis aqui e ali, com as quais precisa conviver. Mas, para ser sincero, o verdadeiro avanço para mim, para essa leveza, aconteceu quando comecei a tomar lítio. Ou seja, quando corrigi minha deficiência de lítio. Não se trata de usar o lítio como medicamento, mas sim de ter corrigido minha deficiência. Foi justamente esse 1 miligrama que teve efeitos dramáticos. Só para te dar um exemplo. Pesquisei muito. Publiquei mais de 50 trabalhos científicos e em revistas de alto nível, diga-se de passagem. Tipo, sim, Nature, Science, com ganhadores do Prêmio Nobel. Não quero ficar me gabando por isso. O que quero dizer é que, em média, cada um desses trabalhos, quando um pesquisador publica um artigo assim, ele vai a 30, 40 congressos e faz palestras sobre isso. Olhem só o que eu consegui. Publiquei mais de 50 desses trabalhos e fiz exatamente uma palestra sobre todos eles. Só uma única vez. E mesmo assim, só porque fui muito pressionado por um amigo. E isso foi justamente nos salões sagrados onde Watson e Crick decifraram o DNA em Cambridge. Um auditório respeitável, onde eu deveria fazer uma palestra sobre minha descoberta de uma molécula-chave para o nosso sistema imunológico adaptativo. E eu fiquei tão preocupado à noite com a ideia de ficar na frente das pessoas e dar uma palestra. Eu suei à noite, fiquei doente. Na minha primeira apresentação, quando tive que defender minha tese de doutorado aos 22 anos em Praga, quebrei 2 dentes durante a noite. Comecei a ranger os dentes. Fiquei muito estressado por estar diante das pessoas. E é exatamente isso, a gente precisa lidar com situações desagradáveis. Eu não sei por que eu tinha esse medo. Eu acho que, com o tempo, percebi que era por causa dessa obsessão pela perfeição. E eu tinha medo de fracassar. Eu precisava ser perfeito. E, claro, ninguém pode ser perfeito. A gente nunca é perfeito. E esse problema era tão grande para mim que eu acabei evitando. Eu evitei o conflito, né, o confronto. Eu tinha medo de subir no palco e fracassar. E desde que eu tomo lítio, antes disso eu tentei de tudo. Eu tomei ômega 3, eu tomei vitamina D, tomei todos os oligoelementos e conferi tudo para garantir que estava certo. Mas tive a ideia, há uns 12 a 14 anos, de que o lítio é essencial para nós. Então eu também introduzi isso na prevenção do Alzheimer bem cedo, como um dos primeiros. Eu escrevi sobre isso em 2016, um artigo sobre como prevenir o Alzheimer, porque a nossa saúde mental depende de dar ao nosso cérebro tudo de que ele precisa. Provavelmente o último componente foi o lítio. E para mim isso foi fundamental.
No momento em que tomei o lítio, aquele 1 miligrama, de alguma forma meus medos desapareceram. De repente, consegui me perdoar por estar errado, consegui me perdoar por estar no palco e não conseguir lembrar de uma palavra. Pelo contrário, agora, quando estou no palco, em vez de suar quando não lembro o nome de algum professor que quero citar, de repente todos riem. Especialista em Alzheimer dá palestra sobre o tema, mas esquece uma palavra. Que vergonha, não é? E eu rio junto com as pessoas. Acho tão engraçado que isso aconteça porque é tão humano. Então voltei, por assim dizer, a poder ser humano. Eu não estava mais nesse espartilho de expectativas que eu tinha em relação a mim mesmo, que me bloqueava. E aqui se trata do sistema imunológico mental e de como lidar com situações problemáticas e como superá-las. E o problema com esse sistema imunológico mental é que quando o estresse fica grande demais, ele é suprimido. Então, o cérebro envia na prática, ou as células cerebrais, os neurônios liberam, porque estão superestimulados, substâncias mensageiras que causam uma neuroinflamação. A neuroinflamação suprime o que o lítio normalmente promove. Sem lítio, isso piora ainda mais. E então entramos em um estresse mental que nos bloqueia completamente, que realmente pode te desligar completamente. É um estágio inicial de depressão, ou seja, uma falta de resiliência psicológica que por si só ainda não causa depressão, mas aumenta muito a probabilidade. E então você começa a questionar tudo. Entra em ciclos de pensamento dos quais não consegue sair. Você não está mais aberto a novos caminhos. E sim, se no seu caso agora, se houver fatores na família, possivelmente crises, eu não sei detalhes, também não precisamos discutir isso. Mas o ponto é que se quando algo acontece que sempre foi um ponto central para você, algo onde você sempre esteve com os 2 pés firmes no chão, e isso é tirado de você, você entra em crise existencial, e acredito que esse seja o maior problema. A crise existencial. Já falei bastante sobre saúde mental e o sistema imunológico mental. Há uma fórmula para protegê-lo, cujo centro é o sentido da vida. E isso tem um motivo para estar no centro, tudo gira em torno do sentido da vida. Quando o sentido da vida desaparece, a fórmula desmorona. Provavelmente não importa quanto lítio e quanto ômega 3 você tomou, algo essencial se perde. Fica ainda mais difícil quando faltam lítio, ômega 3 e todo o resto. Ou então falta movimento e outras coisas dessa fórmula. Porém, no centro de tudo está o sentido da vida. Acho que precisamos discutir a questão do sentido de forma mais intensa. Você destacou pontos importantes. Achei interessante essa questão de 1 miligrama de lítio. Realmente me senti como você descreveu. Sério, eu estava com a cabeça confusa. A leveza tinha sumido completamente. Uma das minhas superpotências sempre foi conseguir ver as coisas com mais distanciamento, conseguir simplificar tudo de um jeito que qualquer pessoa consiga entender. E de repente eu não tinha mais essa habilidade. O que realmente me ajudou aqui foi apertar o botão de reset por 14 dias. Minha família veio especialmente para a Espanha. Passei muito tempo aqui com minha família, curtindo a natureza com minha mãe e irmã. Sempre dizem que somos uma inteligência artificial. Ficamos o dia todo grudados nesses aparelhos de 10 por 15 centímetros, mas andar descalço na natureza e sentir a terra faz muita diferença. Simplesmente ter conversas naturais, não ficar o tempo todo sendo bombardeado por todas essas notícias. Isso com certeza me ajudou muito, e também saber que tem uma comunidade te apoiando. Foi realmente muito poderoso. De repente também comecei a receber todas essas mensagens nos muitos vídeos, mensagens que me enviavam força. Pensei, é muito importante saber que há uma comunidade apoiando, pois no fim estamos todos no mesmo barco. Tentamos juntar as peças do quebra-cabeça em meio aos conflitos, mas no fundo também não sabemos de verdade. E justamente nesses momentos decisivos, porque nós também damos muita orientação para a nossa comunidade, acredito que a comunidade percebe quando precisamos retribuir. Para mim, foi ela que evitou que eu caísse em um buraco ainda mais fundo. Sim, eu entendo perfeitamente. Então, comunidade, mas você também mencionou sua família, você também falou sobre ter os pés no chão, você falou sobre a natureza, e eu acho que esses já são realmente os elementos-chave de onde vem o sentido da vida. Se olharmos apenas do ponto de vista da biologia evolutiva. Sim, eu sempre menciono a evolução da avó, porque do ponto de vista evolutivo, antigamente não existia teste de paternidade. Isso mostra que as mães sabiam quem eram seus filhos, mas pais nem sempre.
E é por isso que, por assim dizer, evoluiu a longevidade e o motivo pelo qual somos transgeracionais, ou seja, não estamos presentes apenas para nossos próprios filhos, mas também precisamos estar presentes para os netos, com a capacidade de acumular conhecimento e experiência até a velhice, porque isso era a chave para garantir a sobrevivência dos netos. E isso geralmente acontecia por meio da avó. Existem relações muito claras sobre isso. Isso agora já é conhecimento de livro didático. Eu li sobre isso pela primeira vez em um livro escolar da minha filha mais nova, porque ela teve aula avançada de biologia. Lá não estava escrito evolução da avó, mas sim hipótese da avó. Não acho isso tão interessante. Prefiro evolução da avó, que é mais charmoso. Mas é claro que o homem também está incluído nisso. Nós também vivemos bastante, não é só a avó que vive mais, o avô também. E nós também sentimos isso, esse motivo para estar aqui, porque precisamos proteger a família, mas também recebemos proteção de volta. Isso é uma troca. E esse relacionamento que temos com outras pessoas, isso é realmente a chave para as nossas tarefas. A maioria das pessoas busca sentido na vida, mas sempre digo que filosoficamente não há sentido algum. A vida em si não tem sentido. Na minha visão, analisando de forma neutra pela biologia evolutiva. Claro, pode-se dizer que a religião XYZ atribui um sentido à vida. Louvar o Criador, ou seja lá o que for, sim, esse seria, por assim dizer, o sentido de estarmos aqui. Mas agora, olhando puramente do ponto de vista da evolução, friamente analisado pela biologia evolutiva científica, não existe realmente um sentido. E nós, seres humanos, provavelmente somos a única espécie que pode sempre repensar qual é o sentido pessoal que sentimos na vida. Mas a maioria das pessoas encontra sentido em estar presente para seus filhos ou então também para seus netos. E eu sinto isso muito claramente, porque agora recebemos netas na família. E eu tenho que dizer, uau, isso é mais um passo para mim, para encontrar sentido no que faço. Und e o que eu quero dizer é que isso também é tão forte porque esse é o sentido natural. A gente pode se isolar, por assim dizer, mentalmente e dizer, não, eu não quero família, eu quero viajar pelo mundo sozinho. A gente pode realizar todos os tipos de planos de vida para nós mesmos e cada um pode encontrar seu próprio sentido em alguma coisa, e isso também é totalmente ok. Desde que não prejudique outros, está tudo certo. Cada um pode fazer o que quiser. Mas para mim mesmo e também pela biologia evolutiva, eu realmente concordo com o que acredito que foi a força motriz da evolução para a nossa longevidade, ou seja, estar presente para nossos filhos e netos. É exatamente isso que sinto agora, de forma muito clara. Acho que você também sentiu isso com sua família. E claro, a natureza é muito importante. Acho que isso é o mais importante para mim. Então, quando eu realmente entro em uma crise existencial à noite, um pouco, porque estou lidando com esses assuntos, minha esposa às vezes me tira do computador e diz: Michael, vamos dar uma caminhada lá fora. E eu realmente percebo a cada passo. Às vezes precisa de 1 quilômetro, às vezes 2, às vezes só 500 metros a cada passo. Com esse inspirar e expirar na natureza, ver as árvores, o verde, respirar o ar, uau, eu simplesmente percebo, uau, toda a pressão vai embora. E eu acredito que a combinação de natureza, família e, claro, a comunidade ao nosso redor que a gente precisa, né, porque não podemos sobreviver sozinhos. Se realmente acontecer alguma coisa, precisamos de uma rede de pessoas que se apoiem mutuamente. Assim eliminamos o medo e podemos focar nos nossos objetivos de vida com mais determinação. Você descreveu isso tão bem agora com os netos e eu tenho que ser sincero, eu tenho uma filha de 4 anos, as crianças são os maiores mestres para nós, elas realmente nos ensinam muito sobre cura, sobre a finitude da vida. Quando minha filha nasceu, encontrei um sentido no trabalho. Mudei minha vida radicalmente. Antes era professor de ensino médio e agora tenho um canal seguido por muitos, tudo porque quis viver minha versão mais autêntica. E minha filha definitivamente foi um catalisador nisso, porque você vê, pensa, ei, no fundo, eu quero passar o melhor possível e também quero deixar o mundo um pouco mais pacífico. Então pedi demissão do emprego e no final das contas simplesmente segui a minha verdade. E eu acho que as crianças, quando a gente realmente as escuta, em vez de tentar lhes impor algo, são um dos maiores presentes. Eu tenho que dizer, para mim, a luta que eu travo agora realmente tem o rosto dos meus netos. Então eu vejo, eu sei exatamente pelo que eu faço, o que faço agora. Eu não quero que injetem nada neles, só porque algum ministro federal da saúde, que na verdade deveria ser chamado de ministro federal da doença, já que ele faz lobby para a indústria farmacêutica, que não lucra com pessoas saudáveis,
Quando uma pessoa dessas diz, sim, agora tem que ser essa vacina e agora tem que ser aquela vacina. E aí eu sempre penso, mas ok, eu preciso encontrar uma maneira de conscientizar as pessoas, porque no fim das contas quem é soberano é o povo, e nós simplesmente precisamos alcançar uma maioria de pessoas que vote nos partidos. Não gosto do sistema partidário, mas é assim que funciona e não posso mudar isso agora, mas que no final das contas as pessoas votem nos partidos que realmente vão garantir que essa besteira acabe. E claro, sempre com a esperança de que, quando esses partidos realmente assumirem o governo, eles façam aquilo que prometeram. Mas, isso é o que me fez agir novamente agora. Naquela época, em 2020, escrevi meu último livro, O Cérebro Esgotado. Achei que seria o último. Agora esclareci onde no cérebro está a bateria que nos faz ficar cansados à noite, porque a carga acaba, mas de manhã está recarregada e nos permite começar o dia renovados. E como podemos influenciar essa bateria, essa carga do cérebro, em sua capacidade? Para mim, esse foi o trabalho da minha vida. No final, achei que era isso. E então veio a Covid. Eu acabei de escrever, terminei o livro ainda no primeiro semestre de 2020. Percebi como fui censurado ao escrever o livro, como não me deixaram escrever que as pessoas, por estarem cronicamente exaustas, aceitavam tudo isso, que também eram mais facilmente manipuláveis pelo medo. Foi aí que percebi que precisava continuar. Eu não podia parar agora. Mas por que continuei? Não foi por mim. Eu sei o que preciso fazer para mim, mas eu também sei que só podemos sobreviver neste planeta em comunidade. Só podemos sobreviver por meio de uma rede de pessoas que despertaram ou estão despertando. Não se pode perder a esperança. Por meio dessa rede de pessoas, podemos sobreviver como sociedade contra os tecnocratas, que ainda carregam ideias como eugenia e tantas outras em sua bagagem. E a gente vê isso nos arquivos de Epstein, quando agora se sabe que esse pedófilo e criminoso condenado, agressor sexual, foi corresponsável pelo que aconteceu em 2020, cooperou com Gates e colocou tudo isso em andamento. E que agora que eu estou perto do Quetzal, isso quase me derrubou completamente, assim como aconteceu com você. Eu estava há 4 meses na comissão de inquérito e sou alguém que, por exemplo, só para dar um exemplo, sou uma pessoa que nunca tem dor de cabeça. Nunca tive dor de cabeça, mesmo sob muito estresse. Eu disse à minha esposa há anos que, se sentir dor de cabeça algum dia, devo ir ao médico e fazer uma ressonância, pois algo está errado. Após cada sessão da comissão de inquérito, eu caminhava por Berlim por 2 horas. Sozinho pelas ruas à noite, só para clarear a cabeça de novo, eu tive dores de cabeça terríveis. Sentar de frente para essas pessoas e ter que aguentar que essas pessoas nos prejudicam e realmente nos prejudicam de propósito. E eu, com meu pequeno grupo de companheiros, tentei lutar contra isso e isso quase me derrubou. É assim mesmo. Mas aí eu vejo agora meus netos e penso: uau, eu tenho que continuar. Você acabou de mencionar a comissão de inquérito, ou seja, que se olha nos bastidores do mal, nos dê algumas pistas de que o Golias não é tão poderoso quanto pensamos que ele é. Sim, com certeza ele não é tão grandioso assim, porque é preciso dizer claramente que, em primeiro lugar, ele defende uma narrativa que não está de acordo com as leis da natureza. E com isso ele luta contra a realidade. Eles têm a verdade deles, nós temos a nossa verdade, ambas são pontos de vista, mas a realidade é definida pelas leis da natureza, e as leis da natureza dizem, por exemplo, que nós temos um sistema imunológico. Dizem que não temos sistema imunológico, que precisamos da vacina, senão não funciona, mas isso não é verdade. E existem, portanto, diferentes realidades, ou seja, na realidade há tantas coisas que negam que a longo prazo não podem vencer. Eles praticamente ficam malabarizando com a verdade, com a realidade nas mãos deles. A verdade sempre pesa e não dá para enganar para sempre. Uma hora ela aparece, como mostrou a comissão de inquérito. Quando você coloca ele sob pressão, como por exemplo o spam que eu coloquei sob pressão, disseram, como pode ser que uma arma biológica dessas, você sabia que a proteína spike era uma arma biológica, ou potencialmente uma, e isso já basta que era potencialmente uma arma biológica. Ele foi informado e escreve em seu livro, Nós teremos que nos perdoar. No livro dele, nem sei se isso é passado ou futuro.
De qualquer forma, ele escreveu que já foi informado na primavera de 2020 que poderia se tratar possivelmente de uma arma biológica. Então, eu parto bastante do princípio de que também sobre Saarema, o Serviço Federal de Inteligência sabia que isso foi repassado para a chancelaria, que havia uma probabilidade de 80 a 95% de que se tratava de uma arma biológica. E esse plano para a arma biológica, ele até pressionou a Estico, que é quem dá a recomendação de vacinação, pressionou a Estico dizendo que agora precisamos vacinar também as crianças. E isso era uma potencial arma biológica, né, o plano para uma arma biológica, e eu simplesmente perguntei para ele. Ele só responde casualmente, por que forçou isso? Aí ele disse sim, os pais queriam isso. Os pais queriam vacinar os filhos porque a política fez as pessoas temerem as crianças como se fossem matar os avós. Que absurdo. Os protocolos do RKI afirmam, e ele sabia, que crianças não representam perigo, e então ele disse, sob a pressão que eu coloquei nele, eu só tinha 5 minutos, que nunca se tratou de proteção para terceiros. A proteção para terceiros nunca foi o foco, já que a vacina não oferece esse tipo de proteção nem tinha esse objetivo. Mas foi exatamente com esse argumento que todas as pessoas foram pressionadas a se vacinar. E quem não fez isso foi socialmente desacreditado porque supostamente não queria proteger os outros com a vacina. Sim, isso foi realmente cruel. Vimos a maldade, infelizmente sem consequências, mas as pessoas percebem, cada vez mais gente percebe. Fui tremendamente enganado. E isso eu acho é importante. Ou eu consegui trazer à tona o assunto da vitamina D. Então, só para você imaginar, no verão, as pessoas morrem, claro, de doenças respiratórias, e no inverno as pessoas morrem de doenças respiratórias, mas em qual estação do ano morrem mais pessoas? E aí você pode definir um fator de risco. E o fator de risco do verão em relação ao inverno, ou melhor, do inverno em relação ao verão, é 78 para a Covid. 78, não existe nenhum outro fator de risco que seja tão dramático assim. Ser homem, em comparação com ser mulher, é um fator de 1,5. Sobrepeso é um fator de risco 2 ou 3 vezes maior que o peso ideal, mas inverno em comparação ao verão 78. E é muito fácil de explicar. Políticos e muitos médicos sempre se surpreendem, porque essa onda ocorre no inverno. Chamam isso de doença do resfriado? Sabemos que não é, mas sim uma doença por deficiência de vitamina D. No meu livro Saúde do Rebanho, deixei de chamar de doença do resfriado e proponho renomeá-las como doenças de escurecimento. No inverno simplesmente fica mais escuro. Nós não produzimos vitamina D e por isso temos essas infecções sazonais. E agora vem a bomba. Já foi mostrado no outono de 2020 que pessoas que estão gravemente doentes, ao elevar o nível de pró-hormônio da vitamina D, ou seja, a 25-hidroxivitamina D nessas pessoas. É isso que meu sangue mede, não o que é sintetizado na pele ou o que se toma em comprimido, mas sim o que é convertido no fígado. Ou seja, o precursor do verdadeiro hormônio da vitamina D, que regula, por assim dizer, nosso plano genético nas células. Por causa disso, como consequência, temos menos probabilidade de desenvolver Alzheimer. Temos ossos mais saudáveis, mas também um sistema imunológico saudável. Sem esse hormônio da vitamina D, nosso sistema imunológico não pode funcionar. Agora ele diminui, tornando-nos mais vulneráveis a infecções e quadros graves, pois há maior risco de tempestade de citocinas. E agora, por exemplo, no outono de 2020 houve um estudo de Córdoba. Esse estudo mostrou que pessoas que ficaram gravemente doentes com Covid porque também tem pouca vitamina D e enfrentam a tempestade de citocinas, que pode ser controlada elevando o pró-hormônio da vitamina D. Na verdade, não é vitamina D, e sim seu pró-hormônio. Se o nível aumenta, a probabilidade de precisar ir para a UTI, de precisar ser entubado, é reduzida em um fator de 25. Um fator de 25. Toda essa história de precisar de vacina para proteger as pessoas seria desnecessária. Como prevenção, use vitamina D. Em casos graves, o pró-hormônio dela. Isso pode salvar vidas. Um médico da ETH em Zurique, da universidade, me escreveu: Sr. News, quando ouvi isso do senhor, experimentei e funciona. De repente, estamos salvando pessoas na UTI. Salvamos elas antes de irem para a UTI. Salvamos elas antes de precisarem de ventilação mecânica. E agora há alguém na Alemanha que liderou as diretrizes para o tratamento de pacientes graves com Covid. O grupo que elaborou essas diretrizes, e esse é o professor Stefan Kluge. Ele é intensivista, pneumologista e faz parte da comissão de inquérito pela CDU. E então eu olhei as diretrizes que ele produziu com sua equipe. Lá está escrito o que fazer e também 2 pontos sobre o que não fazer.
E no ponto 1, e agora preste atenção, está escrito: dar vitamina D. Então, a diretriz na Alemanha para o tratamento de pacientes gravemente doentes, pacientes com doenças respiratórias, doenças infecciosas, pacientes com doenças respiratórias, tempestade de citocinas, onde só faz sentido aumentar o nível de vitamina D, ele diz, por favor, como diretriz, como prescrição, não dê vitamina D. Quando ele então ouviu falar de um professor Hermann Brenner, um professor do Centro Alemão de Pesquisa do Câncer, que em setembro de 2020 publicou um artigo com o título 9 em cada 10 mortes por Covid poderiam ter sido evitadas. A morte de 9 em cada 10 poderia ter sido evitada através do aumento do nível de vitamina D. Ele o confronta com isso e mostra a ele o estudo de Córdoba. E então ele não diz nada além disso. Não, a diretriz está correta, que nós publicamos, porque, e você precisa se segurar, a justificativa, a queda da vitamina D, o baixo nível de vitamina D em pacientes com Covid, não seria a causa da doença, mas sim a consequência. Isso é tão absurdo. Claro que a vitamina D também é consumida durante a infecção. Ela cai ainda mais. Mas isso é tão absurdo quanto se eu dissesse: o paciente está suando porque está doente, tem febre alta, ele está suando. E agora ele está ficando desidratado. Mas de jeito nenhum posso dar água para ele, porque a desidratação é consequência da doença e não a causa. A deficiência de vitamina D também é a causa, mas pensar assim é absurdo, e me pergunto, qual o objetivo disso? Será que realmente queriam mais mortos por Covid? Será que realmente queriam mais pessoas entubadas só para ter imagens para o noticiário da noite? Olhem só o que acontece se vocês não se vacinarem. Então, é assustador, é absolutamente assustador o que se vive ali, e a gente tem que aguentar isso, e eu também aguentei por 4 meses. Depois tive meus motivos, consegui fazer avançar todas as minhas pautas. E, acima de tudo, eu estava em um grupo onde, de repente, eu deveria ser responsável pelas leis que precisavam ser modificadas ali. Eu estava em um grupo jurídico e consegui trazer como minha sucessora a Beate Pfeil, que agora, como jurista, está lá, observa o que está sendo feito lá, como estão preparando o terreno para a OMS, e sim, ela também se senta aqui comigo regularmente nesta sala e relata o que está acontecendo lá. Você realmente deu muitos ganchos agora. Você mencionou a comissão de inquérito, você mencionou Epstein em alguns pontos. Só de pensar nisso é impressionante. A pandemia de Covid já havia sido planejado 10 anos antes por essa casta Epstein. E o que nunca podemos esquecer, existe um padrão que sempre se repete, que é uma redistribuição de baixo para cima, que acontece o tempo todo. Essas pessoas sabem disso 10 anos antes, enriquecem ao máximo, sentem-se deuses e pensam estar acima das leis. E no fundo, eles agora também têm muito medo da massa. Quero dizer, a massa são simplesmente 8, 9 bilhões de pessoas, enquanto, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil talvez se autodenominam ou se rotulam como a chamada elite. Esse também é o motivo pelo qual toda essa agenda digital está sendo impulsionada por todos os estados para que as pessoas de alguma forma não acordem, porque vou te dizer sinceramente, não ter opinião hoje em dia, mesmo sendo bombardeado de todos os lados, isso é um superpoder atualmente, porque toda essa besteira digital está circulando por aí. Mas eu tenho a sensação de que estamos sendo mantidos propositalmente nesse estado de paralisia pelo medo. Querem que a gente tome decisões motivadas pelo medo de forma consciente, para que nunca sejamos livres mental ou financeiramente. Sim, absolutamente. Quero dizer, eu já li muitos livros sobre esse assunto e muitos artigos também. Então, eu me aprofundei bastante nisso. Percebemos que tudo é planejado com antecedência. Isso remonta até Rockefeller, Carnegie, 1910, o relatório Flexner, que corrompeu completamente a medicina. Mas, no fim das contas, trata-se de dominação mundial, e é uma elite que se desenvolveu a partir de uma ideia eugenista naquela época nos Estados Unidos. Os Estados Unidos conquistaram terras. Os Estados Unidos continuaram conquistando cada vez mais terras. Eles tiraram terras dos mexicanos, tiraram terras dos espanhóis. Eles avançaram com seu trabalho imperialista em todos os lugares e ainda fazem isso hoje. E aí, claro, sempre é preciso pensar: como vou estabilizar esse país agora? E sempre precisa ser governado por uma elite. E no momento em que você cria uma elite, você cria algo que não é elite, ou seja, um sistema de castas. E na base, entre os americanos, estavam os afro-americanos, os habitantes, quer dizer, aqueles que foram trazidos para lá
não os nativos. Primeiro, havia os nativos norte-americanos, que foram retratados como um problema, eles precisavam ser desumanizados, eles não eram considerados humanos para que pudessem ser exterminados. Depois, trouxeram muito cedo os afro-americanos como escravos. Ou seja, africanos que depois se tornaram afro-americanos. Eles também foram, de certa forma, tratados assim, só para que pudessem ser mantidos em empregos. Quando a escravidão foi abolida, deram a eles apenas os empregos que nenhum branco queria fazer. Então também foi preciso desumanizá-los de alguma forma para que esse comportamento antissocial pudesse ser justificado de alguma maneira. Daí vem também a ideia da eugenia. Conversei recentemente com Hermann Plopper sobre isso. Ele seria um ótimo convidado. Tivemos uma ótima conversa e ele escreveu um livro excelente. Chama-se Os Professores Americanos de Hitler, porque toda essa ideia da eugenia vem de lá. E eu já li esse livro 2 vezes. Sim, é impressionante. Quando você lê isso, é revisionismo histórico, mas bem documentado. E essas ideias de eugenia a gente encontra agora também nos arquivos Epstein. Então a pergunta é, o que fazemos com as pessoas pobres? Como nos livramos delas? Com certeza não tornando elas ricas. Esse é o pensamento por trás disso. E o que se percebe muito cedo com os Rockefeller, eles também foram os que impulsionaram o debate climático, o que, à primeira vista, parece absurdo. Porque como alguém que fez fortuna com petróleo pode, de repente, inflamar o debate climático com o CO2? A questão era essa e pesquisei isso intensamente agora. Sempre se tratou de que eles entenderam que, se quisermos um governo mundial, precisamos de um problema global. Sim, precisamos de um problema global, porque enquanto forem apenas problemas locais ou nacionais, ninguém vai aceitar um governo mundial. Sempre precisamos de um problema pandêmico. Seja a Covid ou outras coisas que com certeza estão sendo planejadas por meio de pesquisa de ganho de função, a OMS tem um modelo de negócios com retorno 35 vezes maior sobre o investimento, baseado em pandemias e garantido para os próximos 10 anos. Para poder ganhar esse dinheiro como um negócio interno entre eles, ou seja, entre nós, quero dizer, a OMS eles obviamente precisam continuar avançando na pesquisa de ganho de função para poder desencadear novas pandemias repetidamente. Isso é uma coisa. Mas não se trata apenas de pandemias. Trata-se também de guerras globais, sim, mas o único tema que realmente é global e não vai embora porque, sim, nós estamos no fim de uma era glacial. O planeta provavelmente vai se aquecer um pouco. Isso já aconteceu várias vezes. O tema não vai desaparecer. E isso significa que, não importa o que façamos, essa é a ameaça global, enquanto a ameaça global estiver na cabeça das pessoas. E quando a ameaça global está na cabeça das pessoas, elas vão perceber: nenhum estado do mundo vai conseguir resolver esse problema. Nem mesmo um governo mundial vai conseguir resolver. Enquanto acreditarem nisso, vão querer um governo mundial. E não é à toa que a OMS também tomou conta da questão do clima. Porque sim, aí vem as zoonoses perigosas, porque de repente está ficando mais quente. De repente temos malária na Alemanha, ou seja lá o que for. Então essas são as ameaças globais. E esse é o assunto. E por isso a gente entende de repente essa absurdidade de que a questão do clima, do CO2, foi colocada na cabeça das pessoas por Rockefeller e companhia, de propósito, embora a gente devesse pensar, eles deveriam ter o maior interesse em continuar vendendo seu petróleo e seu gás natural, e em continuar consumindo. Mas não é sobre isso, é sobre dominação mundial e é isso que os motiva. Dominação mundial ao mesmo tempo, e é isso que eles acham interessante na discussão climática, pois com ela também se pode questionar a superpopulação humana. Precisamos reduzir a humanidade para resolver o problema climático, ou seja, matar 2 coelhos com uma cajadada só, eugenia e dominação mundial através do clima. Vamos ser diretos. O Estreito de Hormuz está bloqueado agora. Recentemente li que 2026 deve ser mais um grande catalisador para impulsionar o grande reset de 2030. O que está sendo planejado concretamente? Seriam lockdowns energéticos? Os preços do gás vão disparar? Em breve não poderemos mais sair de casa? Já li que os futuros lockdowns serão piores do que os da Covid. Sim, isso é bem possível. Quero dizer, o aperto, por assim dizer, está ficando cada vez mais forte. Quero dizer, eles querem que em 2030 sejamos felizes sem possuir nada e que nos tornemos uma sociedade controlada por um sistema de crédito social gerido por IA, monitorada globalmente. E, aliás, falando em vigilância, eu sempre mencionei esse negócio de biohacking e longevidade.
Isso também é algo que agora tenho quase certeza foi introduzido na sociedade dessa forma. Todos nós queremos viver até 150 anos, queremos nos tornar imortais. Provavelmente também podemos, só precisamos usar esses dispositivos vestíveis. Isso também é uma coisa. Eu sempre aviso as pessoas. Eu sempre digo, biohacking também é hacking do cérebro. Eles conseguem ler seus pensamentos com esses dispositivos vestíveis. E isso não é ficção científica. Há patentes sobre isso. E eu posso até mostrar, então podemos falar sobre como isso funciona. E o ponto é o seguinte, é sobre vigilância total. E todas as tendências, tudo o que acontece em grande escala, podemos ter quase certeza de que é planejado. E seja o Estreito de Hormuz sendo reaberto, seja o preço do petróleo subindo ou descendo. O importante em todo esse assunto é que sempre tem de ser crises. Precisamos temer a guerra nuclear, mundial, a catástrofe climática e a próxima pandemia. São sempre os mesmos medos que se revezam constantemente. E quando uma pandemia dessas é construída, e eu tentei trazer isso para a comissão de inquérito e explicar que, se quisermos evitar a próxima pandemia, primeiro precisamos saber, do ponto de vista médico, qual foi a causa da primeira, da última. Porque se a causa realmente não são alguns pobres animais que, de alguma forma, nos infectaram, o que na verdade pode ser completamente descartado, mas sim se veio de um laboratório, então precisamos olhar para os laboratórios para evitar a próxima e não pensar em como mudar as leis para que todas as crianças possam ser vacinadas imediatamente. Sim, de forma obrigatória. Ou seja, para que ainda mais desgraças aconteçam, por assim dizer. Não, nós precisamos. Mas isso não entrou em pauta, e então eu consegui trazer isso à tona, e eles. E aí você vê de novo, é esse processo de lidar com esses problemas, inclusive os arquivos Epstein, são sempre problemas criados pelo homem. E eu tenho a sensação de que o processo de lidar com isso sempre emperra, porque logo surge outro problema criado pelo homem. Por exemplo, quando houve o ataque ao Irã, minha esposa disse imediatamente para mim, olha, acho que o Trump só quer tirar os arquivos Epstein da primeira página. E ele conseguiu. Sim? Ou como disse o professor Homburg uma vez no Parlamento do Tirol do Sul, eu também estava lá na época e tive que depor como perito. E eu estava na mesma sessão em que o professor Homburg estava. Ele fez uma ótima apresentação. Lá também o Dr. Sters fez uma ótima apresentação. E eu também preciso elogiar claramente o Dr. Bodarg aqui. Ele foi realmente muito bem. Infelizmente não foi uma sessão pública. O mundo devia ter ouvido isso. E aí o professor Homburg, acho que foi ele, disse, acho que foi ele sim, ele disse que exatamente no momento em que não ouvimos mais nada nas notícias sobre números de PCR, todo dia recebíamos o relatório do PCR. Quantas pessoas estão gravemente doentes de novo, infectadas, mesmo sem apresentarem sintomas? Esses números, a última notícia foi quando o primeiro tiro foi disparado na Ucrânia. Então, a pergunta é, será que quiseram simplesmente varrer a pandemia de Covid para debaixo do tapete, provocando uma guerra na Ucrânia? E sim, e agora, como eu disse, os arquivos Epstein e de repente o Iraque, eu não sei, tudo isso soa como teoria da conspiração, mas precisamos estar cientes disso. Por um lado, ninguém pensa sobre o que está acontecendo, só vivem constantemente com medo para no fim dizer, sim, queremos um governo que dê todos os direitos à OMS. E você sabe, o Lauterbach é um chefe designado da OMS. Ele possivelmente será alguém que estará no comando do governo mundial. Eu fiquei de queixo caído quando li essa notícia. Preciso contar rapidamente duas anedotas que achei muito suspeitas. Quando o conflito na Ucrânia começou, ou seja, exatamente ao mesmo tempo, no dia seguinte fui à Rossmann e comprei algo. E então, de alguma forma, ao pagar, me pediram para digitar um valor se eu queria doar algo para a guerra na Ucrânia. Pensei, parece que eles tiveram alguma vantagem de tempo. Já está nos nossos meios de comunicação e foi implementado muito rápido. Achei tudo muito suspeito. E a segunda história, você acabou de mencionar os wearables, ou seja, todo esse negócio de Apple Watch e assim por diante. Há cerca de talvez 5, 6, 7 anos, não sei se o projeto ainda está ativo de alguma forma, existia um projeto piloto da JP Morgan e da BlackRock nos Estados Unidos. Era sobre contribuições dinâmicas para o seguro de saúde. Ou seja, com o Apple Watch é possível analisar, por exemplo, que tipo de pessoa você é. Se você costuma ir para a cama por volta das 8, 9 horas e acorda por volta das 6 da manhã, então provavelmente terá contribuições mais baratas para o seguro de saúde. Ou você talvez seja alguém que às 6, 7, 8 da manhã ainda procura mais uma after hour party ou bar, ou seja, com um estilo de vida menos saudável.
E as pessoas realmente foram convencidas disso com um benefício muito, muito simples, tipo um subsídio para o Apple Watch, 100, 200 euros. Nos Estados Unidos, muitas pessoas desse grupo piloto começaram a usar o Apple Watch voluntariamente. Isso é basicamente o que você descreveu, rastrear pessoas de alguma forma. Talvez tenha sido só um projeto piloto. Não me aprofundei muito, mas isso acontece sempre. E especialmente quando a BlackRock está envolvida, acho que a gente tem que olhar com o dobro ou triplo de atenção. Sim, e o JP Morgan foi um dos bancos, na verdade o banco que também esteve por trás da história do Epstein. Ou seja, todo o planejamento do investimento dos filantropos na proteção contra a próxima pandemia, como Gates e companhia, passou tudo pelo JP Morgan. O JP Morgan sempre esteve profundamente envolvido nesses planejamentos, inclusive com Rockefeller. Isso não deve ser subestimado e sempre precisa ser considerado quando eles estão envolvidos. E, aliás, não se trata apenas de rastrear, ou seja, saber quem está onde e quando, ou se alguém dormiu bem ou mal. Esses dispositivos vestíveis permitem, já que todos os dados são enviados para a nuvem, ou seja, quem fornece esses dispositivos para você tem acesso a uma análise de dados. Esses dados também são analisados por inteligência artificial. E a inteligência artificial aprende com isso. Mas o problema é que você fornece ainda mais informações digitais. Por exemplo, você está sentado, você está tendo uma conversa no celular, essas informações também são enviadas para a nuvem, e ao mesmo tempo que as ondas cerebrais, que podem ser praticamente derivadas indiretamente pelos wearables, a eletromiografia permite que você conclua se, por exemplo, essa conversa ativa mais o sistema simpático ou o parasimpático. E quando você vê algo na televisão, no pior dos casos, você vê um estupro em algum filme policial. Conforme suas ondas cerebrais, já é possível identificar se você é um psicopata. Então você pode, estou falando de Minority Report, realmente estão indo tão fundo nisso e tudo é possível. Isso significa que, quando houver um sistema de crédito social e todos esses dados estiverem armazenados, será possível avaliar muito bem que tipo de pessoa você é, qual o seu potencial, como você pode ser utilizado, como você deve ser manipulado. É uma sociedade realmente terrível. E o desenvolvimento social, e o que realmente me assustou ou me assusta, nem sei. Você é o professor do ensino médio, acho que o certo é assustou ou assustado, não sei. De qualquer forma, quando, por exemplo, Kennedy, na época em que assumiu o cargo, disse que todos nós, a melhor forma de prevenção em saúde seria se todos usassem wearables. Isso realmente me assustou. Enfim, eu o encontrei recentemente nos Estados Unidos e, pessoalmente, como pessoa, devo dizer que ele me é muito simpático. E eu também acredito que ele realmente tem uma boa missão. Mas ele também não é médico e eu não sei até que ponto ele é manobrado por pessoas ao redor dele. Sim, e então acabam acontecendo absurdos. Na minha opinião, ele precisaria de conselheiros melhores. Só para dar um exemplo, eu o encontrei recentemente e houve uma recepção VIP antes de eu poder encontrá-lo. Lá todo tipo de gente se reuniu, tivemos conversas realmente muito interessantes, mas uma conversa que tive foi com a pessoa que distribuía a comida lá, ou seja, que estava atrás do balcão e simplesmente preparava a comida. E lá tinha hambúrguer com batatas fritas, entre outras coisas. E eu pensei, e também havia livros por lá espalhados, Make America Healthy Again, Maha, o livro de receitas Maha. E eu peguei mais um e então conversei com a mulher, falei assim, me diz rapidinho, o que tem nessas batatas fritas que as torna tão saudáveis? Essas são as batatas Maha, Make America Healthy. Por que essas batatas fritas são tão saudáveis? E a resposta foi, agora não usamos mais gordura vegetal. A perigosa gordura vegetal. E aí eu perguntei, o que vocês usam agora no lugar? Ele disse, gordura animal. Nós fritamos elas em gordura animal. E eu fico imaginando, toda a América, todo mundo comendo batata frita todo dia, agora precisa de tanta gordura animal para fritar tudo isso em gordura animal. Deve ter um lobby da carne por trás disso. Eles estão ganhando bilhões e bilhões às custas do sofrimento dos animais agora, porque esse movimento Marra acredita que só dá para sobreviver com batata frita feita em gordura animal. É assim de absurdo que as coisas estão. Robert Kennedy disse uma vez, mais ou menos, que Donald Trump se alimenta de forma tão pouco saudável que ele se pergunta como alguém assim consegue ocupar um cargo tão importante. Você acha que a alimentação dele, todos esses hambúrgueres e batatas fritas, ele realmente acredita, eu não sei se é só um mito, que Fanta e Coca-Cola de alguma forma curam o câncer, mas isso é só um comentário à parte.
Você acha que a má alimentação dele também faz com que ele tome decisões muito impensadas? Tipo esse pensamento de tipo 1 e tipo 2? Você acha que chega ao ponto de ele talvez ser um pouco manipulável por causa da alimentação dele ser tão ruim? Sim, o cara é completamente errático. Visto de fora, ele não segue nenhum plano claro. Ele simplesmente faz o que dá na telha, de minuto em minuto. Então acho que ele não é realmente controlável por ninguém. Acho que ele também segue um plano mestre aqui. Daniel Lanz escreveu ótimos livros sobre isso, como Império Estados Unidos, que recomendo. Aí dá para ver como toda a história dos americanos é marcada pelo imperialismo. E está aí, eu acho que se muito só um ou dois presidentes não atacaram algum país, né, como potência da paz mundial. E em todo lugar, de novo é a Nicarágua, depois temos o Irã, temos essas guerras em todo lugar que os americanos fazem só para garantir o preço do petróleo no próprio país. Se o galão, que são 4 litros, custasse mais de $6, acho que a vida nos Estados Unidos entraria em colapso. Então essa é a missão deles. Por isso ele persegue esse objetivo, mas seu comportamento é muito errático. E é preciso dizer claramente a falta de saúde mental, que automaticamente também vem de uma má alimentação. Sim, isso não significa que ele seja completamente absurdo ou que as pessoas sejam completamente absurdas só porque se alimentam de forma saudável, mas elas são apenas uma versão pior de si mesmas, do seu potencial, e ele com certeza é uma versão extremamente ruim de um Donald Trump que talvez sim se preocuparia com sua saúde mental, com certeza. Sim, isso remonta a todos os blocos fundamentais. Já falei antes que a história registrada da humanidade, marcada por assassinatos e massacres, provavelmente é uma história de deficiência de lítio. E isso pode até ser comprovado? Sim, acabei de ver isso no estudo. Estou escrevendo um artigo científico sobre lítio, então, sobre a essencialidade. Agora quero finalmente publicar em um periódico científico de alto nível para que isso finalmente acabe, para que não precisem mais fazer essa pergunta se o lítio é essencial. E acabei de receber um estudo que mostra, por exemplo, assim, um pouco mais de lítio em uma região em comparação com outra região, e você tem uma taxa de homicídios menor. Portanto, não só menor taxa de suicídio, mas também de homicídios. E quero dizer, como poderia ser mais drástico para mostrar que o lítio deveria ser um elemento da paz se as pessoas ficam menos propensas a matar outras, ou a estuprar, ou a se machucar? Então, sim, a alimentação tem um papel decisivo na nossa saúde mental e na forma como tomamos decisões, no extremo, matar outra pessoa ou atacar outro país e matar muitas pessoas de uma vez. Agora você me deu tantos ganchos sobre o lítio, vou aproveitar isso agora. Os Science Cops das emissoras públicas, há 1 ou 2 semanas, apresentaram sua análise científica sobre o lítio como relativamente limpa, mas te colocaram na posição de um teórico da conspiração. Qual o seu primeiro impulso ao ver a reportagem? Na verdade, eu nem cheguei a assistir à reportagem, só ouvi dizer que na ARD, ou seja, na emissora Westdeutscher Rundfunk, fizeram um programa sobre mim. Era sobre lítio, chamada A Conspiração do Lítio, e também sobre o caso do Dr. News. Eu não conhecia o Quarks, e eu vou deixar o S de lado por enquanto. Então, eu não conhecia esse quark. E esses chamados policiais da ciência, esses policiais científicos, eu não conhecia. Mas o programa era interessante. Ele começou em algum momento na primavera, eu acho, de 2021. Deve ter sido no outono, porque já tinha o 7º episódio. Eles numeram todos, acho que agora já está em 100 e alguma coisa. Mas o 7º episódio, por exemplo, foi com o professor Wiesendanger. O professor Roland Wiesendanger foi criticado porque ele já tinha apontado isso muito cedo. Foi um dos primeiros na Alemanha, que é um vírus que veio do laboratório, e justamente os perigos que isso traz. Aí ele foi atacado por causa disso. E é preciso dizer claramente que, com esse programa, a emissora pública prestou um desserviço à população alemã, porque sabemos que veio do laboratório e o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, SAAREMA, todos eles já sabiam disso. Esse relatório do Serviço Secreto já tinha chegado à chancelaria em 2020 e, como mencionei antes, o Spahn provavelmente também teve acesso a ele. De qualquer forma, ninguém teria se deixado injetar o material genético de uma arma biológica se soubesse disso.
Essa é uma questão fundamental que precisa ser respondida e gerou grande interesse. Por isso, o relatório Sarema foi considerado confidencial por interesses nacionais, mas acredito que esses interesses foram contra a população alemã. Esse foi o programa 7. No programa 8, aliás, demonizaram a vitamina D. Sim, isso também foi, acho que em março de 2021, demonizaram a vitamina D. Novamente, prestaram um desserviço à população alemã. Como já debatemos antes, se o nível de vitamina D fosse 125 nanomol, que é o mais saudável possível, também observado em povos indígenas e tradicionais. Na África, ao medir isso, a chance de morrer de Covid é zero. Sim, isso não vale só para Covid, mas para todas as doenças respiratórias. Se a população alemã soubesse disso, ninguém precisaria mais de vacina no inverno, seja contra a influenza, RSV ou qualquer outra. Não precisaria, sim. E o que foi feito? Lutaram contra isso para que as pessoas realmente morressem de Covid, para preparar o caminho para a OMS. Ou seja, mais uma vez usamos nosso próprio dinheiro. Estamos financiando nosso próprio carrasco. Então, como dizem ovelhas burras, né, escolhem o próprio carrasco. É isso que fazemos aqui, pagando a GES, né, ou seja, pagando as taxas de radiodifusão. Esse dinheiro é usado para nos integrar, sim, com narrativas, para nos doutrinar com narrativas que nos prejudicam. E agora eles pegaram justamente o meu caso. Você me perguntou sobre a minha primeira reação e eu tenho que dizer, eu fiquei realmente feliz com isso. Talvez seja por eu tomar isso, mas fiquei muito feliz, pois pensei, uau, consegui aparecer na TV pública. Eu consegui ser mencionado na grande mídia, né? E eu não me submeti a isso. Minha esposa assistiu e disse, não gosto de ver isso, não quero me abater agora. Mas ela disse, no final, eles te colocam no programa ou te prendem ou advertem, pois já há preconceito desde o começo. Só o fato de a polícia praticamente estar na sua porta em casa já te deixa mal visto na vizinhança, né? Porque a polícia quer falar com ele, né? Só esse cenário já te difama sim, sim e sim. Mas como eu disse, não existe publicidade ruim. E no final das contas foi uma grande oportunidade. Eu então olhei a transcrição e vi como eles montaram aquilo, e também pedi para um cientista da mídia dar uma olhada, e ele talvez devesse colocar o link disso lá embaixo. Eu coloquei uma caixa de informações, tipo uma seção de informações no meu site agora, que qualquer um pode acessar para todos que estão ouvindo aqui, porque dá realmente para ver como somos manipulados. Então esse programa foi analisado de forma bem clara por um Peter Bickel, que trabalhou na radiodifusão e estudou ciências da mídia. Ele analisou isso e me enviou um relatório incrivelmente interessante. Falei, se não se importar, vamos postar isso online, as pessoas precisam ver. É importante entender isso de forma geral, não se trata de lítio, mas de entender como somos manipulados e como esses programas são estruturados. Como eu disse, o contexto em si já é tematicamente interessante, mas claro, também são fabricadas algumas mentiras. Mas só para destacar, por exemplo, um absurdo. Por exemplo, dizem, você foi professor de ensino médio e lá conhecemos essas reações químicas. Eu, por exemplo, lembro disso das minhas aulas, o que me impressionou muito. Lá jogaram sódio puro na água, sódio puro. E imediatamente começou sim a reagir com a água, ficou quente, era preciso sim usar óculos de proteção, porque poderia explodir na hora, era realmente uma reação térmica, uma reação exotérmica. E isso fica na cabeça, mas o sódio é essencial, nós consumimos isso todos os dias, sim, precisamos de sódio, sem sódio morreríamos, sim. Precisamos de sal de cozinha, sim, então o sódio é essencial. Agora, em vez de usar sódio, eles utilizam lítio, que está acima na tabela periódica e possui as mesmas propriedades químicas. Aí eles começam o programa assim. Imaginem só, colocam lítio na água, que reação isso causa? Isso é tão perigoso, né? E algo tão perigoso assim vocês querem comer agora? Sim, minha primeira reação na verdade não foi a com sódio, eu só disse, bem, todos nós conhecemos a reação do gás detonante, hidrogênio e oxigênio juntos, bum. Agora, a água é algo perigoso? Devemos parar de beber água porque ela vem de uma reação explosiva perigosa? Assim você estabelece um tom chamado ancoragem e cria uma imagem na mente das pessoas. Isso se reforça porque o lítio é usado em doses muito altas no transtorno bipolar. É administrado às pessoas em níveis tóxicos 1000 vezes maiores que na água e discute-se os efeitos colaterais. Tudo isso aconteceu nos primeiros 10 minutos, e só no final, após cerca de 1 hora, é dito: sim, mas o News está falando de dosagens totalmente diferentes.
Mas as pessoas passam praticamente todo o programa pensando: ah, o News quer que a gente seja envenenado. Também teve isso em um jornal austríaco, como resposta à minha palestra no Parlamento Europeu. Eu nem sei como o jornal se chama. O Standard, isso, o Standard. Eles também me perguntaram coisas, eles me fizeram perguntas e eu respondi. Eles ignoraram completamente. E na reportagem está escrito que aqueles que me convidaram para o Parlamento Europeu foi o Sr. Hauser, Gerald Hauser, do FPÖ. Ele foi atacado na revista, acusado de querer envenenar todos os austríacos. Ele agora quer envenenar todos os austríacos promovendo o lítio essencial por eu ter sido convidado ao Parlamento Europeu. Então essas são as técnicas e elas aparecem durante todo o programa. Mas acima de tudo, o interessante foi que minha esposa disse: olha, mas você não foi preso? A maioria é presa no final por fazer coisas ruins. Só me deram um aviso severo, quer dizer, só me deram uma advertência séria. Então, eu recebi uma advertência séria e depois perguntei para minha esposa: por que eles me advertiram? Aí ela disse: é porque você foi convidado por partidos no Parlamento Europeu. Um dos que te convidaram foi da AfD e o outro que convidou foi o Gerhard Hauser, do FPÖ. E esses dois partidos me convidaram para fazer um apelo em favor do lítio no Parlamento Europeu como um oligoelemento essencial para que acabe essa absurda situação de só conseguirmos lítio com receita. Essa pequena quantidade, que normalmente também se encontra na água mineral, mas que na verdade custa muito caro. Eu tenho culpa por associação e foi com base nisso que construíram o caso News. Isso está sempre presente. Durante o programa, a culpa por associação surge várias vezes. Do ponto de vista psicológico, isso até é descrito. Eles chegam a condenar esse ataque contra mim. Eles dizem: não queremos agir contra ele pessoalmente. Queremos, como policiais da ciência, avaliar as informações dele do ponto de vista científico. A culpa por associação é constantemente reforçada. E isso, no final das contas, é a justificativa para não se acreditar em mim e por isso também não se deve acreditar em lítio. Isso é importante para o cérebro. Isso é tão absurdo e eu realmente não consigo entender toda essa histeria em torno da AfD na Alemanha. A miséria na Alemanha é responsabilidade dos partidos do sistema, não da AfD, que apenas explora a situação. Pela primeira vez no pós-guerra, há um verdadeiro partido de oposição. Os outros tinham cerca de 5 a 10% e a AfD atinge esse ponto sensível. Sou mais a favor da responsabilidade individual e não acredito que a AfD vá realmente mudar as coisas, mesmo no poder. O que eu estava me perguntando agora é, por que você tem essa proximidade com a AfD? Quero dizer, até nos seus temas, você fala muito sobre responsabilidade individual. Agora é uma pergunta feita meio que com um certo tom de brincadeira. Você consegue imaginar, suponhamos que a AfD vá governar em 2029, talvez junto com a CDU, talvez sem a CDU, mas quero dizer, agora eles já estão liderando. Em 2029 pode surgir uma aliança anti-AfD, unindo partidos distintos, e assim a AfD pode acabar governando com maioria absoluta. Essa é minha previsão. Você consegue se imaginar no cargo de ministro da Saúde? Afinal, a AfD não tem muita mão de obra ou expertise nessa área. Bom, eu tive uma boa impressão na comissão com as pessoas com quem estive lá, de que elas têm muita expertise e também aguentam mais a pressão política do que eu. Na verdade, não senti que eles saíram de lá com dor de cabeça. Eles são políticos, eles entram na luta e conduzem a luta, e isso, de certa forma, é o elixir da vida deles. Dá para sentir isso. Mesmo com o professor Homburg e Tom Lausen, eu não tive a sensação de que eles realmente sofrem quando estão lá, como eu sofro. Isso era realmente perceptível. Eles vão lá, lutam e até se alegram com isso, porque sabem que estão do lado certo. Eles até me disseram isso uma vez. Nós sabemos que estamos do lado certo. No final, nós temos que vencer porque representamos a realidade e não essa verdade absurda que foi criada como narrativa pelos arquivos Epstein. Sim, isso estava completamente claro para todos eles, e mesmo assim, tenho que dizer que sofri com isso. Não é da minha natureza lutar dessa forma. Sou cientista, gosto de escrever sobre minhas coisas e também não sou alguém que quer impor sua opinião aos outros. Estamos conversando e expressando opiniões sem impor nada a ninguém. Qualquer um pode desligar agora, ninguém é obrigado a ouvir. Mas aqui na comissão eu preciso agir agora. Isso é exigido de mim. Eu preciso, em 5 minutos, expor os erros deles do outro lado, questionar e tornar isso público de forma eficaz.
E isso é algo, sim, isso não é algo que eu goste. Acredito que muitos políticos profissionais com boa assessoria podem lidar bem com essa luta e ser adequados ao cargo de ministro da Saúde. O que eu posso imaginar é aconselhá-los, isso é outra coisa. Mas se eu mesmo quero assumir essa posição, sinceramente, no momento, não consigo imaginar isso de jeito nenhum. Mas sobre a outra pergunta que você me fez, se eu procurei proximidade com a AfD, de forma alguma. É simplesmente que na área médica há uma sobreposição de posicionamentos. Fui um dos primeiros a alertar sobre a vitamina D, inclusive durante a Covid, e escrevi uma carta aberta para Lauterbach. Pode até colocar o link aqui, porque ainda é extremamente relevante para esse tema, e então, quando a carta foi publicada, era uma carta aberta. Na Alemanha, ela viralizou e esperamos que tenha salvado muitas vidas. Aí alguém entrou em contato comigo e disse, olha, na verdade 2 pessoas entraram em contato comigo. Uma pessoa me escreveu, ou foi uma mulher, não lembro exatamente, de qualquer forma escreveu, olha, o Lauterbach tweetou exatamente o que você escreveu. Em setembro de 2020, isso não é nenhuma surpresa para você, que a vitamina D faz com que os casos sejam menos graves ou que as pessoas sejam menos infecciosas quando tomam vitamina D. Naquela época ele ainda era deputado e comentou justamente esses estudos que eu cito em um tweet. Eles ainda existem. A outra coisa que me foi relatada, e isso também era novo para mim, infelizmente eu não sabia quando escrevi a carta que a AfD já tinha feito um requerimento no Bundestag em junho de 2020, deveria se medir a vitamina D em todas as pessoas. Isso deveria fazer parte do catálogo de serviços dos planos de saúde. Todo mundo precisa medir a vitamina D e todo mundo deveria receber vitamina D. Quem não pode pagar recebe subsídio. Embora custe apenas alguns euros por ano para suplementar vitamina D, mas aí eu percebi que há uma convergência, há uma sobreposição com Lauterbach, mas de qualquer forma, resumindo, até ele se tornar ministro da Saúde e então dizer só existe a vacina, não há alternativa. Mas a AfD sempre adotou, no que diz respeito à política de saúde, o tom certo. Eles notaram que eu tinha posições semelhantes e me convidaram como especialista. Não fui até a AfD pedir para ser chamado como especialista. Isso aconteceu comigo durante as férias, quando estávamos de férias com a família. E aí eu recebi uma ligação e devo dizer que, a partir desse dia, minhas férias acabaram. E as dores de cabeça começaram aos poucos. Sim. Não, com certeza não. E eu sempre disse que eu também teria ido se a CDU, o SPD ou os Verdes tivessem me chamado. Precisamos de um especialista, contanto que eu consiga aprovar meus temas. E isso era importante para mim. Eu também disse isso ao senhor que me ligou da AfD. Se forem sessões públicas, se o que eu disser eu também puder defender publicamente, ou seja, nada secreto. Quero apenas deixar clara minha posição e expus meus temas. Para minha surpresa, notei que a comissão de inquérito já tem um plano de discussão e meus temas não estavam incluídos. E eu tive que inserir esses temas pela porta dos fundos, o que felizmente consegui fazer. Muito bom. Isso é realmente uma conversa. Nós realmente abordamos muitos temas, algo que vale a pena ouvir mais vezes. Com seu conhecimento, deveríamos nos orgulhar de ter um cientista assim na Alemanha, mas as emissoras públicas preferem rotulá-lo como teórico da conspiração. Na última conversa, citamos que os jovens precisam ser protegidos da proibição do uso das redes sociais. Sim, pelos mesmos protagonistas como o Strick, que também impulsionou a narrativa sobre o corona. Vou ser sincero, sim, precisamos proteger nossos jovens, mas dos canais públicos. Porque o que estão ensinando aos jovens lá definitivamente não é pensamento crítico, não é pensar fora da caixa, não é pensar de forma diferente, mas no final das contas é simplesmente seguir uma narrativa muito barata. E eu acho que esse é realmente o caminho que estamos tomando aqui, também com toda essa inteligência artificial. Nós já tínhamos falado sobre isso antes. Você até contou algo positivo, ou melhor, colocou lítio na inteligência artificial, e aí só recebeu essas narrativas oficiais. E só quando você usou o pensamento crítico, fez o prompt certo, foi que você conseguiu chegar a um bom nível, mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Sim, eles ficam mais na superfície e se contentam com tudo que a inteligência artificial oferece, perdendo o contato com si mesmos e sua intuição. Tenho aqui uma última pergunta da comunidade para você. Como podemos dar ao nosso cérebro evidências de que estamos seguros, ao invés de nos desesperarmos com o grande objetivo? Sim, acho que precisamos de uma bússola. Acredito que o mais importante na vida é ter uma bússola. Então, não exatamente saber para onde quero ir, mas sim a direção.
E essa direção nos é dada por um sentimento que vem da família, que vem da natureza, que vem de um entendimento geral de ser humano. Quando se tem essa bússola, percebe-se que não seguiremos um caminho reto. Às vezes é preciso virar à esquerda ou à direita para chegar ao destino. Nunca alcançaremos realmente o objetivo, e esse é o problema da bússola. Para o norte, bem, na Terra, em algum momento você chega ao Polo Norte, mas em nossa existência com a bússola, nunca chegaremos a um destino. O caminho é o objetivo, como disse Lao Tse, um dos ditados mais sábios que conheço. Sim, o caminho é o objetivo, e quando você sabe, quando sente que está no caminho certo, pode superar um ou outro obstáculo sem problemas. Se não der certo, você aprende com o obstáculo, e isso é o mais importante. Sempre aprendemos com experiências negativas, não quando tudo está bem. Aprendemos com o desespero e a preocupação. Nietzsche disse que a doença o impulsionou. Sem a doença, ele nem teria conseguido criar sua visão de mundo, uma visão filosófica. Eu acho que é muito, muito importante que a gente veja desafios ou crises como uma oportunidade para melhorar. Nem sempre tomaremos decisões perfeitas, mas essa bússola de valores, como você disse, traz estrutura e segurança. E isso, por sua vez, leva ao crescimento ou simplesmente a uma certa leveza na vida. E se você não tem isso, se você não sabe quem está acima de você, ou se você sabe quem está acima de você, na verdade você realmente não precisa se preocupar com nada. A maioria das pessoas vive com o sistema nervoso tão estimulado, parecendo galinhas assustadas. Existe uma espécie de bússola, uma orientação muito importante para lidar com o mundo aqui. Michael, preciso respirar fundo antes. Muito, muito obrigado por todos esses grandes insights. Com certeza vou providenciar o lítio imediatamente. Eu já tomei no passado, mas não tomei regularmente. Você poderia talvez mencionar algum link para os nossos espectadores onde eles possam pedir isso online? E isso seria útil, pois sempre recebo muitas perguntas após entrevistas sobre onde conseguir lítio. E sim, com certeza eu tenho muito mais energia de novo, muito menos confusão mental, e muito obrigado por todos os insights. Para você, sua família e o novo bebê, tudo de bom e muita saúde. Eu te agradeço.